Bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai explorar um tema importante para quem está interessado na prática e nos benefícios da focalização. Quem pode atuar como terapeuta orientado pela focalização? Se você tem curiosidade sobre esse recurso terapêutico e quer saber mais sobre quem é que pode aplicá-lo, esse vídeo é para você. Para começar, a gente vai relembrar rapidamente o que é a focalização. Ela foi desenvolvida por Eugene Gendlin. É um recurso terapêutico que ajuda as pessoas a acessar uma espécie de uma sabedoria interna que se revela pelo nosso corpo, como se fosse uma intuição. O Gendlin, ele percebeu, estudando profundamente psicoterapia, juntamente com o grupo de Carl Rogers, existia uma espécie de um fluxo sentido que, se a pessoa não se remetesse a ele quando ela falava sobre ela no processo terapêutico, o processo terapêutico dela acabava não sendo eficaz. Então ele descobriu o que é que podia gerar ou não efetiva transformação no processo terapêutico. E algumas pessoas simplesmente não sabiam como acessar esse fluxo experiencial. E a focalização foi criada como um recurso para ajudar e ensinar essas pessoas a acessarem essa experiência sentida, acessarem aquilo que o Gendlin vai chamar de senso-sentido, que é esse fluxo, né, que concentra aí uma complexidade de elementos implícitos, né, que, quando são considerados no processo terapêutico, a pessoa consegue ir muito mais fundo e efetivamente fazer um passo de transformação da sua personalidade. Sobre o processo de formação, de ser um terapeuta orientado à focalização, o primeiro ponto que vale a pena ser ressaltado é que a focalização, ela não é de ninguém. Ela é do mundo, ela é das pessoas. Isso era algo que o próprio Gendlin, criador dela, fazia questão de ressaltar, porque ela é uma explicitação de um processo que todos nós nascemos naturalmente e que algumas pessoas têm mais facilidade de acessá-lo e outras pessoas menos. Aquelas pessoas que têm mais facilidade, elas tendem a se desenvolver muito mais na vida, terem mais sucesso. E aquelas que não conseguem acessar esse fluxo, elas vivem uma vida mais robotizada, uma vida em que elas estão um pouco mais distantes, talvez mais frias, muito defensivas. Todas as pessoas podem estudar por si a própria focalização e tentar aprender a focalização, mas pode ser que elas não consigam efetivamente saber do que se trata em termos mais sentidos e experienciais. Captar aquilo que o Gendlin chamou de felt sense é algo delicado e um tanto desafiador para quem ainda não sabe. Tanto é que ele criou todo esse método. É diferente aprender algo apenas teoricamente, ou aprender a focalização apenas teoricamente. Porque a focalização, ela diz de um processo sentido, experiencial. Como é algo sutil, a melhor maneira de aprender é também de uma forma experiencial. E foi esse um dos motivos que levou o Eugene Gendlin a criar o Instituto Internacional de Focalização, o The International Focusing Institute, também conhecido como TIFI, TIFI, que seria exatamente a abreviação do nome em inglês desse instituto. O TIFI é uma entidade sem fins lucrativos que tem por propósito buscar difundir no mundo esse recurso precioso, que é a focalização. E de tal forma que, através dos terapeutas, né, que fizeram a formação, seguindo as orientações desse instituto, existiria aí uma maior garantia de da pessoa estar realmente aprendendo o que é a focalização. Então, Gendlin fazia questão de marcar que a focalização é de todos, mas ao mesmo tempo ele também queria garantir que as pessoas estivessem sabendo o que é a focalização. E para isso, ele criou um instituto e um processo de ensino de focalização que tem sido difundido no mundo. Para se atuar, né, como terapeuta orientado à focalização, é importante uma formação capaz de compreender toda essa complexidade desse processo que é tão bonito, né? Uma formação capaz de preparar os terapeutas para guiar seus clientes de maneira eficaz e segura, que é um processo, uma formação, acima de tudo, numa escuta que passa pelo processo empático, uma escuta sutil e que
vai aprofundando nesse processo empático até chegar nesses sutis nessas sutis sensações corporais. O Instituto Internacional de Focalização, ele propõe algumas formações na área da focalização, para que a pessoa possa se tornar aí um terapeuta profissional na área. A primeira formação, que seria uma formação básica do instituto, é uma formação como Focusing Trainer, que seria uma formação que ensina a focalização para todas as pessoas, independente das suas profissões. Podem ser terapeutas holistas, pedagogos, fisioterapeutas, né, advogados, empresários, assistentes sociais, donos de casa, né, pessoas que trabalham no lar, pessoas interessadas. Essa formação é para com foco nas pessoas aprenderem a aplicar a focalização em duplas, em pequenos grupos e em si mesmos. A formação como Focusing Trainer vai permitir que a pessoa possa atuar como um terapeuta que aplica a focalização em contextos específicos, com demandas específicas, diferentemente de um processo longo como o da própria psicoterapia. E quais seriam demandas específicas ou contextos específicos da focalização? Então, o Focusing Trainer, por exemplo, poderia auxiliar a pessoa num processo de tomada de decisões de alguma situação específica, poderia fazer um trabalho focado em, por exemplo, dores crônicas, em auxiliar a pessoa a lidar com processos de dores crônicas, auxiliar num processo de uma interpretação de um sonho, trabalhar, por exemplo, a focalização associada aos 12 passos, utilizar a focalização num aconselhamento religioso, trabalhar com a focalização no marketing, no aprendizado de línguas. Então, o que é possível ser visto é que a focalização ela pode ser aplicada em inúmeros contextos. Contextos que vão aproveitar daquele processo criativo mais genuíno que surge na pessoa. Um exemplo disso, né, é a própria um momento de pintura. Quando a gente está pintando algo ou fazendo uma obra de arte, pensa aqui. Normalmente, a gente vai fazendo aqueles traços e muitas vezes a gente apaga uma coisa ou tenta acrescentar outra, mas tem algo sentido, é como se a gente tivesse essa obra sentida dentro da gente e a gente vai tentando materializá-la ali naquela folha de papel, naquele barro, se for uma estátua. Isso é como se a gente tivesse sentindo algo dentro e tentasse colocar para fora, e aquilo que não está adequado, a gente vai ali e modifica. Como se a gente estivesse arrumando, num certo sentido, um quadro mais torto que a gente sente ao passar por ele, que ele não está no prumo certo. Então esse sentir, ele vai guiando o nosso processo na vida. O Jandlin percebeu que nos nossos processos criativos, eles surgem dessa experiência sentida. Então é possível utilizar de maneira mais consciente disso. E isso vai permitindo muito mais eficácia em diversos elementos que precisam da nossa genuinidade. E o que na nossa vida não fica melhor quando a gente está realmente inteiro, quando a gente está realmente pleno naquilo que a gente está fazendo. A gente acaba tendo muito mais potência e a focalização nos ajuda nisso. Mas, então, a formação como Focusing Trainer vai nos auxiliando a aplicar a focalização em contextos mais pontuais, né? Mas se a gente quiser utilizar da focalização num contexto, por exemplo, de psicoterapia, aí o Instituto Internacional ele oferece uma formação específica para isso, que é a formação como Focusing Oriented Therapy, que é em psicoterapia orientada à focalização. Essa formação já é num nível de aprofundamento bem maior e vai ensinar o psicoterapeuta a introduzir a focalização no processo psicoterapêutico, de uma forma muitas vezes sutil e que, em alguns momentos, por exemplo, o cliente pode nem se dar conta de que a focalização está sendo utilizada ali como recurso, uma vez que ele vai aprendendo a utilização de uma maneira delicada, sutil, que é algo muito próprio da própria focalização. Então, se um terapeuta orientado à focalização, né, pretende trabalhar com esse recurso, ele vai precisar de alguns elementos fundamentais
que fazem parte também da base da formação em focalização, que cada escola de focalização, principalmente pautada, né, pelo Instituto Internacional de Focalização, já tem nos seus próprios processos. Trabalhar com um terapeuta orientado à focalização traz muitos benefícios. Esses profissionais, eles facilitam no processo de autoexploração, auxiliam os clientes a acessarem e a interpretarem de uma maneira muito mais eficaz seus processos sentidos. E é aí que a gente vê a potência disso em dores como fibromialgias, enxaquecas, processos que podem desencadear até mesmo crises de pânico, ansiedades mais agudas. E ali, o terapeuta ele pode auxiliar o cliente a ir escutando o que está por trás desses processos, sem que o cliente fique simplesmente interpretando num processo mental que leva a um labirinto sem fim, muitas vezes com associações sempre voltadas a respostas antigas, e acaba não conseguindo entrar em contato com elementos novos que também estão ali dentro, mas que não encontraram uma forma de sair, porque a forma como a pessoa se colocava acabava sendo uma forma muito controladora, muito racionalista, e que ia impedindo com que novas possibilidades de existência, novas possibilidades de ser, fossem reveladas até mesmo pelo seu próprio sentir. E se você está interessado em trabalhar com a focalização, aqui vão algumas dicas, né? A Focalização Brasil, ela é um instituto de formação que oferece tanto a formação como Focusing Trainer, como a formação como Focusing Oriented Therapist. E ele já possui diversos alunos que fizeram a formação. Então, uma dica é: entre no nosso site, focalização.com, agende uma sessão de focalização, busque sentir na pele a experiência de ser focalizado. A focalização é um recurso precioso que pode ajudar as pessoas a viverem de uma maneira muito mais consciente e autêntica. Trabalhar com um terapeuta orientado à focalização, certificado, garante que você vai estar recebendo um apoio de alguém que possui a formação e as habilidades necessárias para facilitar esse processo de uma maneira eficaz, gentil e cuidadosa, como todos nós merecemos. Se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida e compartilhe com as pessoas que você achar que possam se beneficiar.